Olha, a gente está acompanhando o caso chocante do homem que invadiu a casa da ex, esfaqueou a mulher, matou a mulher e ainda tenta matar os filhos. Os 3 jovens sobreviveram, mas agora vivem uma rotina de traumas. E além disso, precisam de uma rede de solidariedade para enfrentar as outras dificuldades que já começam a surgir. A Thaís Travensoli acompanha de perto essa história e vai explicar como que as pessoas que assistem ao Balanço Geral podem ajudar essa família num momento tão difícil. Vamos lá, Forlan, é importante, né, passar essa mensagem para você que tá assistindo o Balanço Geral. Se coloque no lugar desses filhos. Por um momento, feche os olhos e imagine estar na situação desses filhos. O pai está preso, a mãe está morta porque foi vítima do próprio ex-marido. Por isso que é importante você que está acompanhando o Balanço Geral, preste muita atenção nessa reportagem que a gente vai mostrar agora e depois a gente vai te mostrar como é possível ajudar, de alguma forma, esses 3 filhos. A panificadora, que por anos foi o local de sustento da família, agora está fechada. Grades, cadeados, silêncio. Na cidade industrial de Curitiba, moradores preferem não falar sobre o caso, mas estão comovidos com a morte da trabalhadora. Cláudia Valéria de Souza Rizardo, de 45 anos, era vista na panificadora todos os dias, bem cedo. Quando anoitecia, ela continuava aqui, trabalhando para manter a renda da família. E foi no começo da noite, trabalhando, que Cláudia foi surpreendida pelo ex-marido. Na terça-feira, dia 21, José Luiz invadiu a panificadora pelos fundos. Ele veio se equilibrando em muros e telhados vizinhos. Usando 3 facas, ele matou a ex-mulher na frente dos filhos. Um dia antes de matar a ex-esposa, José Luiz fez ameaças. Se o pai quisesse fazer algum mal para vocês, não adianta portão fechado, não. Você acha que o pai não consegue subir esse telhado e arrombar essas portas aí? O advogado da família de Cláudia mostra o caminho feito pelo homem durante o crime. Ele veio por esse corredor, né? Ele veio, passou por aqui, ó. E aqui na sequência aqui ele já... Nesse corredor aqui ele teve acesso à área de fabricação de pães. Esse carrinho é o carrinho que ele empurrou, né? Pra cima de uma das filhas aqui. E a Cláudia estava exatamente aqui quando ela foi atacada de costas. Era exatamente aqui que ela estava no momento que ela foi atacada. Então aqui é o local onde ela foi atacada, que ela tentou fugir, né, para cá, mas já não teve oportunidade. Aí ela se arrastou por aqui, ó. E ela caiu bem aqui. Os filhos fizeram de tudo para tentar salvar a mãe. Nesta imagem, um dos jovens pega um cavalete da frente da panificadora na tentativa de parar o pai. Quando ele começou a esfaquear minha mãe, eu saí correndo ali para fora da panificadora para pedir por ajuda. Eu não vi nenhum vizinho. Aí eu vi o cavalete que a gente escrevia as promoções. Eu peguei o cavalete e quando eu entrei lá, a minha mãe, ela estava correndo. Ela caiu morta na minha frente. Os filhos também foram atacados. Dias antes do crime, Cláudia já temia pelo pior. Ela havia pedido para os filhos correrem se José Luiz tentasse atacá-la. Ela tinha falado pra gente uns dias antes que se acontecesse alguma coisa com ela, se ele viesse atrás dela e a gente estivesse perto, era pra gente correr. Era pra gente ir o mais longe possível, que era pra gente tentar se salvar. E daí eu fui, porque eu não queria deixar minha mãe lá, não podia deixar minha mãe lá. E aí eu fui pra tentar segurar a faca pra poder fazer alguma coisa. E aí, a hora que ele entrou, ele falou: "Você fez medida protetiva contra mim? Eu quero ver você se proteger disso agora." Durante 9 anos, a família morou de aluguel no local onde funcionava a panificadora. 28 anos de casamento, 3 filhos. Uma relação marcada por violência, segundo os filhos. A relação do casal estava desgastada. Cláudia descobriu traições e pediu o divórcio, mas José Luiz não aceitava. Só no último mês ele tinha gastado mais de R$1.000
com aplicativo de relacionamento. E ele contava pra todo mundo, pra essas mulheres, que ele era divorciado há 3 anos. Se vocês me atenderem, eu vou buscar ajuda. Mas eu preciso que vocês falem comigo. Se a tua mãe não falar comigo, eu não vou buscar ajuda. Entendeu? Aí a vida de todo mundo vai virar um inferno. Depois da morte de Cláudia, José Luiz foi levado para o hospital sob escolta policial. Antes disso, ele fez ameaças para o próprio filho. Ele olhou no meu olho e ele falou que eu tinha escapado, mas que ele ia sair da cadeia e ele ia me levar junto. Ele sempre disse que ele queria ficar famoso no mundo inteiro, porque ele ia ser famoso por ter feito uma chacina e ter matado muitas pessoas. Uma família destruída por um homem violento e que estava ameaçando, que dizia que não adiantava portão fechado, que ele ia dar um jeito de entrar. Entrou, infelizmente, matou a ex-companheira. Bom, Furlan, existe uma vaquinha que foi criada por familiares e amigos desses 3 jovens que vivem essa realidade, então, da mãe que está morta e o pai que está preso. Como seguir a vida agora, né? Por isso que essa vaquinha foi feita e a gente vai explicar para você que está acompanhando o Balanço Geral como que você pode ajudar, então, através dessa vaquinha. Qualquer valor é muito bem-vindo. Eu tô aqui com uma amiga desses 3 filhos, tá? Eles não têm condições de falar nesse momento. Inclusive, uma das filhas está aqui na mesma sala que a gente, mas tá muito abalada. Não é o momento de falar agora. Vocês, inclusive, estão comentando sobre isso, né? Conversando com a gente. Eles precisam de ajuda para poder seguir a vida agora, né? Isso mesmo, Thaís. Obrigada por esse espaço. É muito importante. Desculpa pela minha voz trêmula, porque realmente eles estão numa situação muito, assim, sem palavras para falar o que está acontecendo com eles. Além de toda essa tragédia, eu falo com eles que a vida não para, né? Então, eles têm muitas dívidas, os recursos da vida deles vinham da panificadora e a gente não tem condição de reabrir essa panificadora, né? A mãe que fazia toda a produção e assim, as contas estão chegando, eles têm uma série de dívidas que o pai fez, então a gente resolveu fazer uma vaquinha online para que toda a comunidade se una, os amigos, a família, para poder ajudar eles, porque, gente, são necessidades cotidianas. A gente está falando que daqui a um mês eles vão precisar comer e a gente precisa que eles tenham essa força para suprir essa demanda deles, né? Além das dívidas, né? Uma das filhas está fazendo faculdade, a outra também, o filho tem uma vontade imensa de entrar para a universidade, mas tudo isso precisa de recurso financeiro. Então essa vaquinha está no ar e eu peço que vocês doem. E se não puder doar nesse momento, que vocês compartilhem, porque quanto mais gente souber da vaquinha, mais possibilidades a gente tem de arrecadar o fundo para eles, para que pelo menos eles tenham um pouco de dignidade daqui para frente. Porque são trabalhadores, trabalhavam ali na padaria, ajudavam muito, né? Ajudavam muito, estavam sempre ali perto da mãe, inclusive presenciaram esse crime, mas retomar agora é muito difícil, né? Começar ali, abrir de novo a padaria. Então, inclusive, ver o que vão fazer, se vão continuar ali, se não vão. E é uma coisa muito cruel, né? Porque eles estão tendo que tomar decisões diante de uma fatalidade tão grande, né? Então, cada dia chega uma série de coisas que eles têm que resolver. E a abertura da panificadora também é isso, porque além deles, tinha funcionário, eles têm que organizar isso, né? São aluguéis, maquinário. A gente está falando de 2 panificadoras que tinham produtos lá, então eles tiveram que organizar tudo isso e continuam tendo que organizar. Cada dia chega uma novidade para eles, gente. É assustador, tá? Como é que eles estão hoje? Estão bem abalados. Uma das irmãs não para quieta. A gente vê que ela está tentando resolver muita coisa. A outra irmã acabou de passar por uma cirurgia, vai ficar aí mais, acredito que uns 45 dias imobilizada, tá? Com as 2 mãos imobilizadas. O irmão também tá muito assustado. Não tão bem. De forma alguma é possível falar que eles estão bem. Tá certo, obrigada, viu, por conversar com a equipe do Balanço Geral. Ela também não vai se identificar, Furlan, por uma questão de segurança, né? A gente tá falando de uma morte de uma mulher, de um homem violento que
foi de escolta policial para o hospital, mas que ela também tem medo e as filhas estão com medo, enfim, a família está com medo diante dessa realidade. A vaquinha está no ar, Furlan. Fica o apelo, então, para quem está acompanhando o Balanço Geral, para poder ajudar essa família, esses jovens que agora seguem sem pai e sem mãe nessas condições, Furlan. Olha, muita gente aqui mandando mensagem enquanto você estava falando, eu estava até tentando responder algumas pessoas, mas é bem visível a quantidade de gente comovida com essa história. Nós aqui também, enquanto profissionais da imprensa, a gente se sensibilizou demais com a crueldade. E a prova, né? Uma desgraça que começou com um vício, depois com uma traição e que terminou com essa tragédia. Obrigado, viu, Thaís? É difícil demais a gente reportar essa situação sem que a emoção não seja exteriorizada para quem está assistindo. Mas essa é a diferença do Balanço Geral, não é, Thaís? É porque nós fazemos jornalismo para o povo, a gente se envolve, é do jeito que o Balanço Geral gosta de fazer mesmo. Qualquer coisa me chama, tá, Thaís? Eu tô bem chateado com essa história, tô muito triste. Se você puder ajudar, tá aqui, ó, vaquinha.com.br / aí tem um código. Você vai digitar lá na internet, abre o navegador do seu celular aí, Android ou iPhone, não importa, vaquinha.com.br, enche a tela, deixa o GC, deixa eu sair da frente aqui, ó, o pessoal tira uma foto. Se cada um que estiver assistindo colocar R$1 ali, puxa vida, vai ajudar essa família, esses filhos, meu Deus do céu. A gente confia na audiência gigantesca do Balanço Geral, na sensibilidade das pessoas. Poderia ser com a nossa família, graças a Deus não foi, mas a gente precisa se sensibilizar com quem está precisando dessa ajuda. E os nossos sinceros sentimentos a esses filhos, recebam o nosso abraço e o abraço das pessoas que estão em todas as cidades aqui da região acompanhando o programa. Cláudia era uma boa mãe, era uma excelente mulher, até para quem não merecia. Que ela só fez o bem para quem mais sacaneou com ela. Tem mais isso ainda. Olha, vamos